Olá, filosofia estética. Esse é o nosso segundo encontro sobre filosofia estética. Sejam todos bem-vindos a esse papo filosófico. Sou o professor Isaías, estou de novo auxiliado pela Fofa na interpretação, para que a gente possa fazer o percurso, a nossa caminhada nessa reflexão. Bom, na Ética de Platão, o belo e o bom se articulam, pois uma forma é bela se ela constitui em si mesma um todo perfeitamente harmonioso, bom e verdadeiro. O belo é, então, a forma manifesta do bem. A beleza carrega a ideia de harmonia. O sujeito ético é capaz de tomar consciência do bem e harmonizar-se internamente. Belo é a manifestação do bem, do bom. Então, hoje, quando uma criança se comporta bem ao obedecer aos pais, a gente diz que ela está praticando uma atitude bela. No entanto, quando ela é desobediente, está fazendo uma coisa feia. Pois é, a ideia do Platão sobre o belo vai nessa direção. Belo é aquilo que é bom, é aquilo que é justo, é aquilo que é correto. Agora, Platão tinha uma visão bastante crítica da arte. Ele argumentava que ela era uma imitação, cópia da realidade. Em grego, mimesis, que significa imitação. Aqui eu também quero chamar a atenção para não confundir com a palavra mínese, que mínese é lembrança, é recordação. Amnésia é esquecimento. Então, não confundir nunca a palavra mnese com mimese. Mimese é imitação, é cópia, imperfeita da realidade, devendo até mesmo ser abolida de uma sociedade bem organizada. Ou seja, na Politeia do Platão, que é a cidade perfeita do Platão, não havia lugar para os artistas, porque os artistas são copiadores, são imitadores da realidade e com isso afastam as pessoas da verdade, criando um mundo de ilusão, criando um mundo de paixões. Bom, então, os poetas, artistas, deviam ser abolidos, banidos da polis, da cidade ideal, pois pelas artes criavam um mundo de ilusões, paixões, afastando as pessoas da verdade que só existe no mundo das ideias. Então vamos supor o seguinte: o pedreiro, ao fazer uma casa, ele está fazendo uma poesia. Só que ele está fazendo uma poesia bonita. Por quê? Porque a casa serve para você habitar. Lembra que para o Platão o belo é aquilo que tem utilidade? Então a casa serve para você habitar. Logo, essa casa é bonita, é bela. Mas é tão bela quanto a ideia de casa que existe lá no mundo das ideias, no Uranus, no super-Urano? Não, não é tão bonita, mas ela tem alguma utilidade. A casa que existe lá no mundo das ideias, ela não precisa de reforma. A casa que o pedreiro fizer para você habitar, ela precisa de sofrer uma reforma depois de alguns anos. Então ela não é tão bela assim, mas já que ela tem utilidade, ela é bela. Agora vamos supor que alguém pegue uma cartolina e um pincel e faça um desenho dessa casa. Aí ele já está falsificando, afastando as pessoas da verdade, porque o desenho da cartolina não vai servir para ninguém habitar. E alguém ainda pega o aparelho celular e tira uma foto daquela casa que foi desenhada na cartolina. Você está sendo um falsificador de terceiro grau. Você está tirando cópia de uma coisa que já é cópia. Então, a primeira casa, que é a original, é cópia do mundo das ideias. A segunda casa que está aí na cartolina é cópia da casa que já está no mundo sensível. E a foto que você tirou no celular é foto de uma coisa que já é foto. Já é uma imagem desenhada. Então, isso é muita falsificação. Eu acho que se houvesse pena de morte na ideia do Platão, ele iria condenar a pena de morte o camarada que faz uma falsificação de terceiro grau. Bom,
Platão. O belo é identificado com o bom, com a verdade, a perfeição. A beleza existe em si, separada do mundo das coisas, que é o mundo sensível. Uma coisa é mais ou menos bela de conformidade com a participação na beleza suprema, que é a beleza do mundo das ideias. Então, neste sentido, ele criticou a arte que se limitava a imitar, a copiar. Bom, as obras de arte deviam seguir a razão, procurando atingir tipos ideais, desprezando os traços individuais das pessoas e a manifestação das suas emoções. Platão ligou a arte à beleza. Então a ideia é kalokagatia. Kalos em grego, kalá é bom e ágato significa belo. Então é bonito aquilo que é bom aquilo que é belo. E assim por diante, né? Aquilo que é justo, correto, enfim. Agora, temos ainda o seguinte. Aqui nós temos um retrato do pensamento metafísico do Platão. Então tem o mundo metafísico, que é o mundo do super-Urano, e tem o mundo físico, que é o mundo da Gaia, portanto o mundo da Terra. Lembrando que em grego, Uranos é céu e Gaia é terra, né? Ou Gaia, né? Daí a palavra geografia vem de Gaia, né? Da geografia. Bom, enfim, o mundo das ideias, que é o mundo metafísico, é o mundo da verdade, é o mundo da essência, é o mundo do perfeito, é o mundo daquilo que é imutável, é o mundo da razão. Já o mundo físico é o mundo sensível, é o mundo que está em mutação, é imperfeito, está em constante mudança e é inferior. Aí nós temos a única ideia que nunca vai modificar lá no mundo das ideias, na cabeça do indivíduo lá, e nós temos as cadeiras que são cópias, que são modificação. Essa cópia só é permitida pelo demiurgo. O demiurgo não é nem um deus e nem é um anjo. Ele é uma espécie de operário espiritual que traz a coisa do mundo das ideias para o mundo dos sentidos. Aliás, quando o teu pai e a tua mãe geraram o teu corpo, quem trouxe uma alma lá do mundo das ideias para colocar no teu corpo foi esse demiurgo, esse operário espiritual. Então, quando meu pai me gerou, ele não gerou a minha alma. Já existia uma alma lá no banco de reserva, né? Lá no mundo das ideias, que o demiurgo trouxe e introduziu no meu corpo, não é? Então, é essa coisa que o Platão pensa. Então, tem um mundo espiritual, e esse mundo espiritual é quem dá origem a esse mundo material que é cópia daquilo que existe no mundo espiritual. Então, essa é uma imagem perfeita aí do pensamento de Platão. O que é perfeito é só aquilo que está no mundo das ideias. O que está no mundo das coisas é imperfeito, precisa de reforma e um dia pode até acabar. Agora nós temos o pensamento de Aristóteles. Então, poiese, que significa poesia, mimese, ou mímese, que significa imitação, e catárese, que significa purificação ou purgação. Aristóteles, então, ao contrário do Platão, afirmava que a mimese artística, a produção artística, ela serve para educar. Então, ela tem uma função pedagógica. Esse negócio de dizer que a arte afasta as pessoas da verdade, para o Aristóteles é o contrário. Então, a arte ela traz as pessoas mais para a realidade. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma cultura de que quando o Pinóquio mentia, o nariz dele crescia. O nariz de Pinóquio. Então, se de repente eu chego aqui em uma sala de aula com a caricatura do, vamos supor, do prefeito da minha cidade, um nariz de Pinóquio, eu estou querendo alertar os meus alunos para as mentiras que o prefeito estará falando. Não estou me referindo a prefeito de nenhuma cidade, mas de qualquer maneira, o que o Platão quer dizer com isso? Que a arte ela serve para educar. A arte ela tem uma função pedagógica. Quando a gente melhora ou piora a realidade a partir da arte, a gente está querendo chamar a atenção para alguma coisa que não pode passar despercebido. Essa que é a verdade. Então, em um de seus escritos, que é o livro mais importante que eu acho sobre a estética, que é a Poética de Aristóteles, ele destacou especificamente o caráter pedagógico, portanto, educativo das poesias, das poieses. Épica e trágica.
Mas lembrando que para o grego, poiesis é tudo que o homem pode fazer. Então, nesse contexto, afirmou que a finalidade das tragédias era produzir catarse, ou seja, purificação. Ou seja, melhorar a vida, melhorar as nossas condições. O homem se torna melhor. O homem que gosta da arte é um homem mais bem equilibrado, é um homem que gosta mais da vida, é um homem que gosta mais das pessoas. Por isso, a arte ela tem vital importância para o pensamento aristotélico. Agora nós vamos para alguma coisa que dificilmente não vai cair no Enem algum dia. Eu acho que isso vai cair. Agora, quais são os elementos do belo, os 4 elementos do belo para Aristóteles? Integridade, proporção, harmonia e simetria. Então, o que é essa integridade? Não está quebrado, não está rabiscado, não está chamuscado, não está tostado, não está descabelado, é um corpo inteiro, não está faltando um braço, não está faltando uma perna. Isso é integridade, não é? Agora, temos a outra coisa também, que é a proporção. A coisa tem que estar no tamanho certo. Se eu quero fazer uma casa para me habitar, eu não vou fazer uma casa com 20 centímetros de tamanho que não me cabe dentro. Isso aí vai ser uma miniatura. Eu tenho que fazer uma casa num tamanho adequado. Se eu vou beber água, eu tenho que pegar um copo ou uma vasilha que seja proporcional a levar ela até um bebedouro ou a qualquer lugar que seja e que eu possa segurar nas mãos. Eu não posso colocar na minha boca uma jarra ou um copo que tenha 20 metros de tamanho. Então a coisa é bonita se ela é proporcional. Agora, a harmonia, ordem, combinação de elementos, capacidade de produzir sensações agradáveis. Mas também o fato de que se eu pegar isopor e papel para mim fazer uma obra de arte, na base eu vou ter que colocar o isopor, que ele é mais forte do que o papel. Porque se eu for colocar o papel na base, provavelmente a minha arte não vai aguentar de pé. Então tem que ter harmonia. Se eu pegar um pincel e uma tinta para desenhar numa tela, eu tenho que passar o pincel na tinta e depois na tela, e não a tela no pincel e nem no vaso onde tem a tinta. É a harmonia. E depois a simetria, que é justamente aquela coisa que é a conformidade entre as partes. Aí tem um pouco a ver com a questão da lógica também e até com a questão da matemática, se a gente quiser pensar assim. Bom, então, durante a Idade Média, durante o pensamento da patrística e do pensamento da escolástica, no pensamento patrístico nós vamos ter a figura de Agostinho e no pensamento escolástico a figura de Tomás de Aquino. Então eles vão dizer que o belo é um convite à beatitude. Todo belo que existe aqui na Terra, seja o natural, seja o artístico, é uma amostra imperfeita, é uma cópia imperfeita da beleza divina. Santo Tomás de Aquino, que adotou a filosofia do Aristóteles, enquanto que o Santo Agostinho tinha adotado a filosofia de Platão, Aquino adotou a filosofia de Aristóteles. Aí ele descontou lá um elemento do Aristóteles, inventou outro, mas manteve 2 do Aristóteles. Então, integridade, que estava lá no Aristóteles, proporção, que também estava lá no Aristóteles, e claridade, que ele inventou. E ele tirou aí a simetria porque ele acha que a proporção e a simetria era mais ou menos a mesma coisa. Então, mas a Idade Média, o belo é para a glória de Deus. Então, todo o belo, tanto natural quanto o belo artístico, é alguma coisa voltada aí mais para a glória divina. Bom, então nós temos uma questão aí pertinente a esse conteúdo, e ela está aí no nosso A Prova Enem, na página 148, e é a questão 5. Então, nós vamos trabalhar com ela agora, que diz o seguinte: logo, para uma porção de coisas, não exigimos contas a Homero, nem a qualquer outro poeta. Não lhes perguntemos se um dentre eles foi médico, e não apenas imitador da linguagem dos médicos. Quais as curas atribuídas a um poeta qualquer, antigo ou moderno? Então aqui a gente vê que ele está fazendo uma crítica aos poetas, mas sobre os temas mais importantes e mais belos que Homero pretende tratar, sobre as guerras, o comando dos exércitos, a administração da cidade, a educação dos homens, é talvez justo interrogá-lo e dizer-lhe. Então vamos perguntar para Homero:
Caro Homero, se é verdade que no concernente à virtude não estais afastado em terceiro grau da verdade, e não passas de um mero criador de imagens, o que definimos como imitador, se está no segundo grau e se alguma vez foste capaz de conhecer quais práticas tornam os homens melhores ou piores, tanto na vida quanto na vida privada quanto na vida pública, dize-nos qual entre as cidades, graças a ti, se governou melhor, como foi o caso da Lacedemônia, graças a Licurgo, e de inúmeras cidades grandes e pequenas, graças a muitos outros. Que a cidade reconhece que cidade reconhece que foste para ela um bom legislador ou benfeitor? A Itália e a Sicília tiveram corondas e nós temos solo. Mas tu, que cidade pode citar? Poderia nomear alguma? Então, o que o Platão está perguntando aqui para Homero? Qual foi a cidade que você já governou? Qual foi a cidade que prestou, governada por um poeta? Então, essa é a pergunta que ele está fazendo para Homero. Tudo bem, ninguém pode perguntar para Homero se ele é médico, se ele é advogado, nada disso, mas a gente pode perguntar. Se o poeta pode fazer alguma coisa boa, por que nunca governou uma cidade? Porque aí nós temos Carondas governou, Solo governou, né? Mas e os poetas, o que governaram até hoje? Então, essa é uma pergunta do Platão. Então, no diálogo entre Glauco e Sócrates, no livro 10 da República, então vou retomar porque eu não tinha colocado a tela, no diálogo entre Glauco e Sócrates, no livro 10 da República, Platão desenvolve severos juízos a respeito da poesia na composição da cidade ideal. Portanto, o poeta não deve fazer parte da cidade ideal. Segundo ele, a tragédia e a poesia devem ser banidas da cidade. Por quê? Letra A. Do ponto de vista moral, a poesia discerne o bem e o mal. Logo, incita o homem a agir de forma justa, o que se conforma ao seu caráter pedagógico. Ela, por outro lado, produz cópias perfeitas da realidade ideal e não simulacros ou ilusões. Então, claro que não é isso, porque o Platão pensa justamente o contrário. Os poetas, meros imitadores das aparências da virtude e de outros temas que tratam, produzem coisas sem valor do ponto de vista da verdade. Eles também introduzem o mau governo na alma dos ouvintes, já que lisonjeiam sua parte irracional, que são os sentidos. Letra C. O mais grave malefício da poesia trágica é a sua capacidade de corromper até as pessoas mais honestas. Quando, por exemplo, ouvimos Homero imitar um herói na dor, sentimos prazer e demonstramos a nossa simpatia, em vez de censurar o retrato do sofrimento alheio. Letra D. Do ponto de vista moral, a poesia não discerne a moralidade das ações, incitando o homem a agir de forma injusta, obscurecendo a razão e motivando as ações apaixonadas. Ela, por outro lado, produz cópias perfeitas da realidade ideal e não simulacros ou ilusões. Letra E. O poeta imitador desconhece o que imita. Quem, por sua vez, se depara com imitadores desse gênero, não se dá conta de que a poesia está afastando em 3 graus do real. Será a arte, portanto, um simples jogo de criança, despido de serenidade pela perspectiva do conhecimento filosófico. Então, tem nada a ver com perspectiva de conhecimento filosófico. Como resposta, nós temos aí a letra B,
Os poetas são imitadores, são pessoas que afastam as outras da verdade e ainda introduzem aquele reino de emoções, de paixões, né? A partir excitando os nossos sentidos. Então, aqui foi mais um encontro filosófico. Eu agradeço a todos pela atenção. A gente sempre conclama que volte às plataformas e ao nosso material didático e até um próximo encontro.